Glória a Deus. Senhor, honrado, digno, aquele que olha para nós com misericórdia todas as manhãs, aquele que trabalha enquanto nós dormimos, aquele que cuida de nós em cada detalhe. Pai, nós viemos prestar culto a Ti. Talvez nem todos nós que estamos aqui somos chamados para pregar ou para cantar, mas uma coisa é certa: todos somos chamados para Te adorar. E Jesus, coloque em nós, Pai, esse espírito de adoração. Nós queremos nos render, Pai, a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora hoje invertemos, né? Hoje estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. O pastor Estevão está no encontro ali em Chapecó, louvando a Deus ali, né? E nos comissionou hoje de trazer uma palavra. Me veio uma palavra ao coração. É um tema, não se ouve muito sobre esse tema, mas eu conto com a ajuda de Deus, né? E também com o apoio de vocês para estudarmos juntos esse assunto. Amém? Glória a Deus. Como uma família, a gente vai conhecendo cada membro daquela família e os demais vão apoiando ele para que o Senhor Jesus cresça, né? Nosso objetivo é que Deus cresça e o nosso eu vai diminuindo, né? Vai se rebaixando. Então vamos nos colocar de pé para ler uma escritura. Sempre é um privilégio estar aqui, adorando a Deus. É em Gálatas, capítulo 3, versículo 6 em diante. Todos encontraram? Amém? Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, logo após Romanos, 2 Coríntios ali, 1º, 2 Coríntios e Gálatas. Então vamos ler. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos ou abençoados com o crente Abraão. Versículo 14, do mesmo capítulo 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Incline a sua cabeça. Senhor, meu Deus, Pai, que possamos estudar um pouco mais aqui a Tua palavra nesta noite.
que eu possa fazer notório o mistério do Evangelho. Jesus, abra, Pai, o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Precisamos disso, Jesus. Ajude-nos, Deus, ajude-me também a sair da frente, para que possa a sua mensagem fluir por mim livremente. Em nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar. Então, véspera de Dia das Mães, né? Véspera de Dia das Mães, fizemos semana passada aquela homenagem, foi uma homenagem muito linda. Depois vieram 5 casais, né, que faziam aniversário em maio, mas eu tinha feito em março, né? Eu acho que a coragem para vir aqui na frente só veio em maio, né? Ai, ai. E o pastor ainda passa uns apertos na gente, né? Fala, mas está muito baixo, mas é que eu estava com a voz um pouco rouca, né? A minha esposa disse que não colou essa desculpa, mas é complicado, né? É mais fácil a gente falar de Cristo do que falar de nós mesmos, né? E com a esposa, né? A gente tem que falar mais suave mesmo, né? E ainda mais com a esposa de Cristo, né? Temos que ter um cuidado. Meu precioso irmão, eu não me lembro o teu nome agora. Irmão Cláudio, isso já esteve ali conosco na editora também, né? Proseamos um pouquinho ali. Uma alegria tê-lo. Acho que tem mais irmãos, né? Se a irmã também nos visita, mais alguns irmãos. A irmã também está nos visitando, isso? Qual o nome da irmã? Amém. Vamos dizer Deus abençoe para esses preciosos irmãos? Deus abençoe. Amém. Ai, temos mais irmãos ali atrás, que bênção. Mais o bebezinho. Olha aí que bênção. Deus os abençoe. Sintam-se em casa. Amém? Então, nós tivemos um ótimo final de semana e entregamos aquele livretinho chamado Feminilidade Sagrada. Por quê? Porque o irmão Brana vem e nos explica que Deus deixou uma sagrada herança para as mulheres, que é virtude, feminilidade e maternidade. E nós percebemos que durante o século XX e decorrer do século XXI, Satanás tem roubado a virtude de nossas moças, tem roubado a feminilidade também das mulheres e coibido o quê? A maternidade. Então são pilares que o diabo tem atacado, porque esses são pilares que mantêm a família de Deus. Como ele atacou lá em Gênesis, ele continua atacando hoje. Então por isso fizemos aquele trabalho. Hora que as irmãs, os irmãos tiverem um tempo, leem, eu creio que será de grande bênção. Porque quando, até brincava com alguém, né? Deus não fez a mulher para estar atrás do homem, mas também não fez para estar adiante, mas para estar do lado. Porque ele tirou, foi da costela. E quando o homem ou a mulher percebe o seu papel, a família só prospera. Eu até brincava com alguém, né? Essas mulheres que deixaram o seu chamado de ser feminina e passaram a ser ditas, né, masculinas, e fazem um esforço tão grande para parecerem macho, né? E eu disse assim, olha, nós estamos passando tanto trabalho para ser homem nesse tempo, né? E as mulheres querendo ser homem. Porque ser homem não é ser do sexo masculino. Ser homem é ter hombridade. É realmente ser um cavalheiro. É realmente, quando a mulher estiver atrás, é porque você está protegendo ela. Amém? Esse é o trabalho do homem. Então, quando vocês tiverem um tempinho, leiam aquele livreto, é muito bom. Eu gostaria de falar hoje
sobre o dízimo. É um assunto altamente espiritual e é um assunto que muitos de nós cristãos somos provados. Tem um único lugar na Bíblia que diz assim: provai-me. E é um lugar onde somos provados, é no dízimo. Por quê? Deus consagrou aquela parte. Ele disse assim: santo será ao Senhor. A palavra santo quer dizer separado para um serviço. Então, o dízimo, ele é santo, ele é separado. E ele não me pertence, ele pertence ao Senhor. E como os cristãos são provados, como nós somos provados nisso? Estou com um livretinho aqui de um pregador da época de João Wesley, chamado Arthur W. Pink, ali do século XVI, se não estou enganado. E ele diz assim: há poucos assuntos sobre os quais o próprio povo de Deus é mais enganado que sobre o assunto do dízimo. O povo de Deus diz tomar a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, mas justamente no que diz respeito às finanças cristãs, a maioria ignora totalmente os ensinamentos simples das Escrituras e tentam substituir tais ensinamentos simples por toda e qualquer coisa que a mente carnal pode vir a conceber. Porque aqui que está o problema. Ninguém mandou Abraão dar o dízimo para Melquisedeque. Não havia um mandamento dizendo: dai o dízimo ao Senhor no tempo do patriarca Abraão. Mas quando ele viu Abraão viu Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo. Como? Por revelação. Não havia nenhum mandamento para Abel oferecer um cordeiro em sacrifício a Deus, imolando, e o sangue teria que escorrer no chão. Não havia nenhum mandamento para Abel. Mas como ele fez o que era correto e o que agradava a Deus? Por revelação. E nós hoje temos, além destes exemplos daqueles que viviam no tempo da graça, como Abraão e Abel, porque a lei veio 10 séculos depois, nós temos o exemplo da lei, o mandamento, nos dizendo que devemos dar o dízimo. Mas quão bom, quão maravilhoso é quando o cristão faz por revelação. Quando já não é um esforço tão grande dar o dízimo. Isso eu estou falando só do dízimo. O dízimo é 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Vem de décimo. Então eu achei isso muito interessante. Eu separei também alguns parágrafos da mensagem do Mombrana. Eu sei que é um assunto que vai exigir um pouquinho de vocês. Né? Talvez não seja um tema que eu vou ouvir tanto amém, tanto glória a Deus, mas o Senhor falou ao meu coração sobre esse assunto. Então, tem alguém aqui que precisa disto, né? E o irmão Brando disse que a mensagem mais sobressalente que Jesus entregou, ele entregou numa noite escura, dentro de uma cabana, para um homem só chamado Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Olha o valor. Mas Jesus poderia ter esperado a igreja estar cheia, quem sabe no domingo, quem sabe no domingo de ceia. Aí Jesus traria aquela mensagem sobressalente. Mas ele valorizou aquela audiência de uma pessoa. Aleluia. Assim como Deus tem valorizado vocês. Amém? Vocês creem que Deus está neste lugar? E que Deus tem o pleno controle de todas as coisas? Inclusive do pregador? Amém? Eu também creio nisto.
Aleluia. Assim, não é de admirar que a maioria dos trabalhadores cristãos hoje em dia estão sofrendo com a falta de fundos. Talvez você esteja sofrendo com a falta de fundos, com a falta de dinheiro, de recursos financeiros. As nossas contribuições devem ser regulamentadas pelo sentimento e impulso ou por princípio e consciência. Hoje o irmão Hércules pregou ali sobre dízimo, então, antes de terminar o culto, eu vou dar um jeito de dizimar. Porque ele pregou sobre isso. Ou, é isso que o autor está dizendo, que nós temos que fazer isso por princípio e consciência, porque é o certo a fazer. Mas mais profundo ainda, porque aquilo está em nosso coração fazê-lo. Amém? Isso é apenas outra maneira de perguntar. Será que Deus nos deixa ser guiados pelo espírito de gratidão e generosidade? Ou definitivamente Ele tem declarado o seu desejo e particularizado qual parte de suas dádivas nós devemos a Ele? Certamente Deus não nos deixou esse assunto importante sem ter nos também dado a conhecer a sua vontade. A Bíblia foi dada para ser uma lâmpada para os nossos pés. E, portanto, ela não pode nos deixar no escuro a respeito de qualquer obrigação ou privilégio. Não é só obrigação, tem privilégio também. Deus não fica devendo mesmo nada para ninguém. Quando nós tiramos de R$100, tiramos R$10 e entregamos como dízimo, vocês acham que aquele R$10 vai fazer falta? Não fará falta. Não fará. Porque Deus, Ele não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele nos prova em todas as coisas. Ele quer saber aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas riquezas ou se o nosso coração está em servi-lo. Se nós somos representantes de Deus aqui na terra, ou se nós estamos como Judas, tirando dinheiro escondido ali. Por quê? A Bíblia nos chama de mordomo. Mordomo, ele não é o dono. Mordomo é o administrador. O original da administradora aqui da igreja. Então ele sabe, aquele dinheiro ali não é dele. Ele está administrando para a igreja. E o nosso dinheiro, diz a Bíblia, não é nosso. Se tudo pertence ao Senhor, é dele. Como nós estamos administrando o dinheiro de Deus? Será que nós estamos sendo bons mordomos? Ou será que nós estamos fazendo como Judas e sempre que possível nós... Ou, como diz o autor, será que estamos sendo guiados pela inspiração? Ou como disse Jesus, quando fazemos algo, temos que fazer e aquilo tem que aparecer. Ou estamos fazendo, mostrando uma mão e escondendo a outra. Como nós estamos fazendo as coisas para Deus? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus fazia a vontade do Pai, nós estamos fazendo a vontade do Pai? Deus está nos chamando para isso. Para sermos cristãos acima da média. O meu rapazinho mais velho fez uma prova, ele tirou uma nota média. Aí eu falei, se você tirar uma nota média, você vai ter um salário médio. Você não quer ter um salário alto? Então você tem que se esforçar mais. E se nós queremos ir para o alto, nós temos que nos esforçar mais. Sabe por quê? Nós estamos com, não é só os bolsos cheios de dinheiro, nós estamos com os corações também cheios de sentimentos ruins. Tudo isso é pesado. Quando o grande imã vier passar sobre nós, como a gente vai subir com tanto peso no coração?
Nós não vamos levar aquela casa, não vamos levar o sítio, não vamos levar nada disso, não vamos levar o carro. Enquanto estivermos aqui é bom. Jesus falou assim, me pega lá um jumento que nunca foi montado, eu quero o melhor. Quando você for arrumar a sala para ceia lá, vai em tal lugar, porque aquela lá ninguém nunca usou. Jesus usou o melhor. Mas ele não se preocupou em levar para lá. Ele sabia da missão dele. E nós temos que saber a nossa missão aqui. O que é a vida eterna? Irmão Cláudio pregou esses dias. É dar a vida pelo próximo. É o que São João diz, que o irmão Brana fala também. Então, ele nos diz o seguinte aqui. O mesmo se vê em relação ao dízimo hoje em dia. Somos incapazes de voltar para as páginas mais antigas das Escrituras e mostrar assim diz o Senhor. Um mandamento definitivo onde Jeová tinha declarado sua vontade e exigido que seu povo oferecesse a ele 1/10 de todo o seu ganho. Ou seja, não tinha mandamento lá em Gênesis, é isso que ele quer dizer. O mandamento veio lá em Deuteronômio, ali com Moisés. Moisés não tinha nem nascido. É isso que ele quer dizer. Em Gênesis 14:20 está escrito: e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Nós não somos informados porque ele fez isso. Mas ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus e que estava realizando aquilo que a mente de Deus lhe tinha revelado. Irmãos, é isso que eu estou dizendo. Nós chegarmos ao ponto de fazermos todas as coisas porque Deus nos revelou. Porque Deus nos mostrou. Sobre Jacó, em Gênesis capítulo 28, 19, diz assim: e chamou o nome daquele lugar Betel. Você se lembra das circunstâncias? Esta foi a noite que Jacó estava fugindo de Esaú, tendo abandonado o seu lar, ele estava viajando para encontrar Labão, e naquela noite, enquanto estava dormindo, ele teve uma visão. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar no caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Fazei prova de mim. Às vezes eu vou em algumas igrejas, prego e não comento muito das literaturas, né? Mas esse aqui é um livreto, Tu Serás uma Bênção. Eu iniciei esse livreto aqui há cerca de 20 anos atrás, quando eu não era um dizimista fiel, nem um ofertante liberal. E vivia de uma maneira muito pobre, podemos dizer essa palavra, em necessidade. Por quê? Porque eu não praticava, eu era um jovem, não era um dizimista fiel, ou um ofertante liberal. E um dia, em Goiânia, o pastor saiu daqui, foi pregar lá, e ele disse assim: você não dá, não é porque você não tem porque você não dá. Aí aquilo foi virando uma chavezinha na minha mente. Como assim? Mas eu não tenho, por isso que eu não dou. Aí você vem e diz que eu não dou, porque como assim? Então aquilo foi. Daqui a pouco ele disse assim: ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Opa! Porque a natureza do cristão, ela é uma natureza doadora. Não é assim? O pai está ali fazendo alguma coisa, a mãe está fazendo alguma coisa ali, está ali na cozinha, daqui a pouco, vamos chamar o fulano.
fazendo um churrasquinho. Opa, será que o fulano não pode passar aí? Por quê? Porque a nossa natureza, quando o mal não está incrustado em nós, que nos faz afastar de todos, é justamente acolher, é justamente ajudar. Amém? Então, eu iniciei esse livreto lá em Goiânia, lá uns 20 anos atrás. Tu serás uma bênção, fiz um folheto, e não está pronto ainda, né? Não está pronto. Mas, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E eu vi a Escritura dizendo que a minha situação poderia ser revertida, mas nós viemos de uma cultura católica, que quanto mais pobre, mais fé você tem. Será que é assim? Será que quanto mais pobre, mais humilde eu sou? Eu conheço pessoas que não têm uma bicicleta, e são tão arrogantes, são tão insubmissas, tão desrespeitosas. E eu conheço pessoas que têm vários carros e prédios, e são pessoas tão humildes, tão simples, tão tratáveis. Então, não é o que eu tenho externamente, é o que eu tenho interiormente. É o peso do que eu tenho está causando na minha vida. Que peso tem? Eu tenho uma bicicleta, que peso que tem isso? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, que peso que tem isso? Eu tenho um bom salário, que peso que tem isso em meu coração? Me fez mudar para pior ou para melhor? São perguntas que eu tenho que fazer. Porque é melhor eu entrar no reino, faltando uma orelha, faltando um olho, faltando um pé, do que ir com tudo isso para o inferno. As bênçãos de Deus são para nos achegar, nos aproximar de Deus, não para nos afastar de Deus. Glória a Deus. E Deus sabe por que estou falando isso. Não leve para o lado pessoal. Não sou eu, é Deus. Amém? Poderia trazer uma mensagem mais avivada. Poderia pregar um outro tema. Mas aqui justamente o irmão Branham fala isso. Ele diz que os pregadores estão com medo. Agora, nós temos que seguir a inspiração. Se Deus dirigir, vamos falar. Se não dirigir, não vamos. Nós temos que ser sensíveis. Amém? Então, o irmão Branham, na mensagem Deus sendo mal entendido, ele diz assim, no parágrafo 43 em diante. Perguntaram para ele: pode um cristão ir para o céu se ele ou ela não paga o dízimo? Agora, esta é uma pergunta, esta é uma que eu não poderia responder escrituristicamente. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo, se o ministro é sincero, apenas deixe-nos saber, veja você, estaremos contentes. O irmão Neville, eu, o irmão Beller, o irmão Collins, ou qualquer ministros aqui que são ordenados a este ministério e assim por diante, pode fazê-lo. Agora, se um cristão vai ao céu porque não paga o dízimo, eu não poderia dizer sim ou não para aquilo, mas eu realmente creio que cada cristão está obrigado a pagar os dízimos, porque é um mandamento do Senhor. Bendito são aqueles que cumprem todos os seus mandamentos, para que eles possam ter o direito de entrar na vida, na árvore da vida. Agora, eu realmente creio que pagar dízimo é essencial numa experiência cristã. Pois eu chegarei naquilo em outra pergunta, em poucos minutos. Eu sei. Tem outra pergunta aqui. Irmão Branham, não sente você que cada um que alega ser cristão deve pagar o dízimo? Pagar seu dízimo na casa do Senhor? Porque vocês pensam que não? Porque vocês são bem ensinados. Mas tem doutrinas por aí que eles já não dizimam mais.
Ou eles mandam o dízimo lá para Jeffersonville, ou eles mandam o dízimo, dão para uma viúva, e assim, eles estão que nem Caim. Porque qual foi o problema no início? Nós tínhamos, no início, 2 adoradores. Um adorava por revelação, esse era Abel. Ele foi lá, pegou um cordeiro, o mais bonito, sem defeito nenhum, e ele disse assim: eu sei que o pecado veio através do sangue, eu vou imolar, eu vou fazer um sacrifício, por revelação. E o outro foi Caim, porque Caim, ele só olhava o exterior, mas o sangue da ovelha está dentro, a bênção está dentro, a redenção está dentro. Por isso que quando vieram com a lança no lado de Jesus, saiu o quê? Água e sangue. Aleluia. Mas Caim, ele estava olhando somente o exterior. Ele fez uma boa plantação, fez uma boa lavoura, o pomar dele estava muito bonito. Opa, como Deus vai gostar dessas maçãs, como Deus vai gostar aqui dessas uvas. E ele fez aquele altar de frutos da terra. Na cabeça dele, aquilo era que estava bonito. Ele não via que tinha pecado para ser redimido. Ele não via que tinha um pecado ali que tinha que ser perdoado. Ele não via isso. Por quê? Porque Caim era do maligno. E quando Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel, o que aconteceu com ele? O arrebatamento, parágrafo 43. Na Bíblia, Caim e Abel tinham uma Bíblia para ler, mas foi revelado a Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Na mensagem Dia de Vitória, parágrafo 17. Há uma razão para isto, há uma razão para que este sangue humano fosse derramado. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do ciúme, que Caim estava com ciúmes de Abel, porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel. E Hebreus 11 nos diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E Deus testificando isto, e Caim naturalmente tendo ciúme disto, porque o seu sacrifício foi rejeitado, de Abel foi aceito. E Abel o fez por fé. A Bíblia diz que ele o fez por fé. Vendo aqui os 2 rapazes, estavam tentando encontrar graça diante de Deus para voltar, porque eles sabiam que eles eram recém-saídos do jardim do Éden, do jardim da vida. E eles caíram do outro lado através da transgressão de seus pais. Os tinha feito sujeitos à morte, exatamente como todos nós estamos de pé nesta manhã, sujeitos à morte. Eles queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente, e fazendo isso eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores e de frutos do campo, ou seja, o que foi que ele colocou sobre o altar. Mas Abel, através da revelação espiritual, lhe foi revelado que ele não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte. Não foi uma maçã que Eva comeu. Não foi uma maçã que Eva comeu. Oh, aleluia. Então, ele ofereceu de volta o sangue de um substituto inocente. E Deus o aceitou. E aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados. Porque nós temos que ver para onde nós estamos pendendo. Porque a árvore, para onde ela pende, para ali ela cai. Se muitas vezes nós percebemos que nós temos que, certas atitudes estão indo pelo caminho de Caim, nós temos que regressar. Porque o caminho de Abel, a atitude de Abel,
é dolorosa. Você tem que fazer sacrifício. Você acha que Deus vai gostar disso aí? Um bicho morto em cima de uma pedra aí. Olha aqui, que bonito isso aqui, Deus vai gostar disso aqui. A aparência. Cadê? Cadê as maquiagens, né? Cadê os brincos? Cadê os colares? Cadê tudo isso? Mas a gente vê que as filhas dos homens se vestem assim. Mas as filhas de Deus não. Tem uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas a tua mulher ela não faz tal coisa porque você manda. Será que é porque nós mandamos aqui, nós que somos maridos? Ou é porque as irmãs têm fé própria? As irmãs estão operando sua própria salvação? Eu creio que seja isso. Amém? Então, o sacrifício de Abel incomodou Caim, porque agradou a Deus. Talvez o que você esteja fazendo, você está passando luta no trabalho, na escola, até mesmo na igreja. Por quê? Está agradando a Deus. Agora, a gente vai ver Abel revidando? Não. Mas ele foi morto por seu próprio irmão. O primeiro crime da Bíblia, o primeiro crime no mundo, foi o quê? Foi fratricídio que chama, né? Foi um irmão matar o outro irmão. Então, nós temos que estar vigiando isso. Eu não quero ir pelo caminho de Caim. Eu não quero matar o meu irmão com as minhas palavras, com os meus achismos. Porque um tinha revelação, o outro tinha achismo. Ele não se aproximou de Deus ao ponto dele ver o que Deus queria que ele fizesse. Ele se ocupou demais nas lavouras, ele se ocupou demais no trabalho, enquanto Abel estava pastoreando as suas ovelhinhas. Irmãos, nós temos que gastar mais tempo buscando ser uma ovelhinha para Jesus. Ver como é que está indo os nossos caminhos. Do que nas lavouras, nos trabalhos da lida. Aleluia. Então o irmão Brana vem e diz: não sente você que cada um que alega ser cristão deve pagar o dízimo, pagar seu dízimo na casa do Senhor? Por favor, me dê escritura para esta pergunta. Alguém estava perguntando, irmão Brana. Alguém estava preocupado, querendo fazer o que é certo. Talvez até aqui você não fez o que era certo, mas daqui em diante você muda o teu caminho. Você sai do caminho de Caim, do caminho de achismo, e vai para o caminho, vai para o sacrifício de Abel. Aleluia. Pode ser que o mundo não esteja aprovando o teu sacrifício, né? Mas Deus está aprovando. E quem é que importa que aprove? Para mim é Deus. O meu vizinho, a minha vizinha, meu colega, minha colega, estou pouco lixando. Não me interessa a opinião dele, dela, não. Porque no final das contas, eu estou esperando o meu amor. Eu estou esperando o meu noivo, estou esperando o meu esposo. Aquele que me deu a promessa. Aleluia. Então, o irmão Brana, no parágrafo 111 da mensagem Deus sendo mal entendido, ele diz assim: correto. Isto é correto. O que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4. Um homem roubará a Deus? E você diz: onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas para a minha casa. E provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Isto é um desafio para qualquer indivíduo. É um desafio. Um desafio é uma coisa que você tem que se sobressair para vencer. Eu estou caminhando aqui, daqui a pouco aparece uma poça d'água,
E eu não tenho como passar por lá, nem passar por aqui. Então eu vou ter que pegar um espaço e pular. Mas eu venci um desafio. E esse é um pequeno desafio, que é só 10%. E a oferta, que é proporcional ao que eu ganho. Quando veio aquela viúva na frente, deixar aquelas moedinhas ali, com certeza Judas, porque Judas ele era o mais amoroso, né? Como ele gostava dos pobres, eu fico pensando assim, né? Ele viu aquela mulher vir com um guento e lavar os pés de Jesus, ele ficou tão preocupado com os pobres, né? E aí quando veio aquela viúva, com certeza, deve ter, né? E ela veio e colocou as 2 moedinhas. Aí Jesus olhou e falou assim, ela foi a que deu a maior oferta. Por quê? Porque foi proporcional, e se olharmos, foi além. Ela fez algo que a gente diz assim, tem uma palavra em português que se chama extraordinário. Né? E ela fez algo além das expectativas. Nem foi proporcional, porque ela ficou sem nada. Agora, para nós entendermos o que é uma oferta proporcional. Se eu ganho R$1.000 e eu tiro o meu dízimo, que é R$100, e eu chego aqui e oferto R$50. Né? Aí, o irmão Giovanaz lá, aí ele ganha R$10.000. Amém? Ele ganha R$10.000. Está chegando perto, né? Amém. E aí ele chega aqui, ele dá os dízimos, tira os R$1.000 de oferta, ele quer ser o maior dizimista. Tem gente que fica preocupado, eu não quero dar um dízimo tão grande assim. Mas gente, é 10%. Você prefere dar um dízimo de R$100, então ganhar só 1.000. Nós temos que colher, confiar e querer essas promessas de Deus para nós. Então, o irmão Giovanaz ganha R$10.000, dá R$1.000 de dízimo, e ele chega aqui, isso que eu ganhei 1.000, ofertei 50. E ele chega aqui e dá R$70. Foi mais que eu, não foi? Mas foi proporcional ao que ele ganha. Então, nós muitas vezes somos fiéis no dízimo, mas na oferta nós somos legalistas. E eu vou dizer para vocês, nós poderíamos ter muito mais se nós realmente fôssemos servos de Deus nessa área. Mas o que acontece? A gente vê a história do rei Uzias na Bíblia. Ele era um homem que apoiava, e pegou os sacerdotes e cuidava deles, e pegou Isaías, era profeta, era seu amigo, e Isaías admirava o rei Uzias, né? Isso aí, e admirava ele. Até que um dia ele falou assim, peraí, eu tenho dinheiro, eu tenho um reino, eu tenho os melhores cavalos, eu tenho as melhores carroças. Peraí, eu também posso ser um pregador? Peraí, eu também falo bem, eu sou o rei. Mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Porque tem pessoas que são chamadas. Teve um irmão que entrou em contato comigo, ele falou assim, irmão Hércules, eu fiquei muitos anos assim numa luta, uma dificuldade, porque eu não cantava e eu não pregava. E eu não sabia qual que era o meu ministério. Até que eu descobri que o meu ministério era ajudar financeiramente na obra, sem aparecer. Porque o cantor aparece, o pregador aparece, mas o contribuinte, sincero, ele não aparece. Mas é o mais abençoado. A Bíblia diz que tinha as mulheres que ajudavam Jesus com as suas riquezas. Será que nós não podemos ser essa noiva que ajuda Jesus com as suas fazendas, com as suas riquezas? Que ajuda a obra? Então, nós temos que descobrir o nosso ministério. E por que Deus tem colocado riquezas em nossas mãos? Será que é para nós aplicarmos? Ou será que era para nós segurarmos? Ah, mas amanhã pode vir uma crise braba, né? Vai saber, né? Gente, Deus está ali com o seu depósito cheio. Ele está ali querendo abrir as janelas do céu para nos abençoar.
Mas nós não conseguimos abrir nem a mão para receber as bênçãos dele. Porque não tem como receber bênção de mão fechada, gente. Nós temos que abrir as mãos para que Deus possa colocar as bênçãos ali. Amém. Ainda bem que vocês entendem que é a palavra de Deus. Que bênção, né? Irmãos, Deus tem tantas bênçãos para nós. Diz que o sujeito vivia numa dificuldade aqui, mas ele era de muita oração. Ele orava, mas sempre numa dificuldade tremenda. E ele, quando ia orar, ele nunca pediu uma bênção material. Está morando de aluguel, não pediu uma casa própria, tá sem carro, não pedia, e é sempre assim, não, eu tenho que pedir. Ele ia orar, e ele era bem cristão mesmo, ele orava pelos outros, para Deus abençoar os outros, ficava feliz quando Deus abençoava os outros. Mas ele mesmo, ele achava que ser crente é assim. Não, mas eu não preciso pedir isso, eu quero ser bem crente mesmo. Gente, como é que eu vou ser bem crente? Se eu estou com meus filhinhos ali passando fome, ou precisando de uma fralda, ou a mulher precisando, as crianças precisando de uma roupa, como é que eu vou ser crente desse jeito? Passando tanta adversidade. E não é por culpa que Deus não quer me abençoar, é por culpa que eu não quero receber. Porque se eu sou... não estou dizendo isso que você não vai trabalhar, não. Nós temos que cuidar desse legalismo também, né? Não. Agora, se você trabalha, às vezes nós estamos trabalhando e nós estamos comendo o pão da angústia. A Bíblia fala disso. Mas a bênção do Senhor, diz a Bíblia, ela traz sossego. E será que nós conseguimos ter sossego na hora de dormir? Ou nós estamos preocupados com a fatura que vai vencer amanhã, né? Ou com a prestação do consórcio vencer amanhã. Né? Nós estamos confiando em Deus, nós estamos trabalhando e sabendo que Ele vai abençoar as obras das nossas mãos. Nós temos que confiar em Deus. Quem aqui já foi curado de alguma enfermidade? É a mesma fé. Não existe duas fés. Tem uma fé para ser curado, aí tem uma fé para receber uma bênção financeira, você tem uma fé para receber um dom. É a mesma fé. Amém? Então, o irmão Branham vem dizer, isto é um desafio. É um desafio. Mas nós podemos superar esse desafio. Não podemos? Nós podemos. Porque a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nessa pequena escritura que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal de como eu estava até mesmo com fome. O próprio irmão Brana, na mensagem Deus sendo mal entendido, parágrafo 112 agora. Então, e minha mãe e os outros com fome, meu pai enfermo, porém eu separava o meu dízimo primeiro. E o entregava a Deus, e você devia ver o que acontecia. Mas o que acontece quando nós passamos por um momento de luta ou de dificuldade? Muitas vezes nós seguramos aquela semente que devia ser plantada. Porque a semente, ela tem que ser plantada na estação certa. Para cada semente tem uma estação. E nós temos que observar, o dízimo é uma semente. A oferta, a contribuição é uma semente. Então, o irmão Bruno diz assim, você tem que ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que, ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e o coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assistem, que Deus não lhes haja abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita. Eu lembro que
vários anos atrás, né? Eu era um jovem ainda, fiz 11 anos de casado. Eu fui lá, quando o pastor Estevão tinha aquela casa de radiadores ali, e tinha um rapazinho que foi trabalhar com ele ali, e era crente aquele rapazinho. E aí ele disse que esse rapazinho contou uma história para ele, que o pai dele não era dizimista. E aí o pastor do pai desse jovenzinho que foi trabalhar com o pastor Estevão ali, falou para ele, falou assim, ó, você entrega o dízimo. Se faltar comida na tua casa, você pode vir aqui que eu te dou. E nunca faltou. Ô, irmãos, é que vai misturando, as tuas atitudes, as minhas atitudes vão misturando com a nossa fé. Você começa a dizimar, você começa a ofertar, você começa a fazer coisas extraordinárias, vai misturando com a fé, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo capaz, e você vai agindo além das expectativas, e Deus vai te abençoando, porque você já está se sentindo abençoado. Opa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou abençoado. Aleluia! Irmãos, e Deus pode dar tudo para nós. Não passava o profeta todo dia ali, e aquele casal sem filhos, e olhou e falou, opa, temos que ajudar esse homem de Deus aqui, peraí. Foram lá, fizeram um quartinho, acolheram ele. E aí, porque assim, irmão, quando a gente faz alguma coisa para Deus, Deus fica assim pensando, o que eu posso fazer para retribuir aquela alma generosa? O que eu posso fazer? Os anjos ficam ali conversando com Deus, como eu posso abençoar aquele meu servo? Ele está se parecendo tanto comigo, porque Deus deu o que tinha de melhor para nós, diz o irmão Brana, era a vida eterna. E a vida eterna é Jesus Cristo. Deus, ele sempre sai na frente. Ele sempre tem a contrapartida. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Aleluia. E ela foi e fez aquele quartinho e acolheu aquele homem de Deus. E depois ele perguntou para o moço, falou, por que nós podemos fazer por ela? Não, eles têm tudo aí. Tem casa boa, tem móveis, tem carro, tem isso, tem aquilo outro. Né? Atualizando a história. Aí o moço olhou, se não me engano foi Geazi, e falou, eu reparei que eles não têm filhos. Porque é assim, irmãos. Às vezes você faz uma coisa natural, mas Deus, ele quer que você seja pleno, ele quer que você seja completo. Ele quer te atingir com uma bênção de alguma maneira. Ele não quer que você saia do mesmo jeito que você entrou na presença dele. Aleluia! Diz a Bíblia, aquele que empresta, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Talvez se você me emprestar, talvez amanhã eu não vou ter para pagar. Eu posso te enrolar até outro dia e talvez nem pague. Mas com Deus é diferente. Ele cumpre todos os seus compromissos. Chegou no dia, está ali. No primeiro segundo da virada. Pode olhar que está lá. Mas nós nos esquecemos. Nossa memória é curta. Mas Deus não. Logo que aconteceu, aquele casal teve um filho. O que aconteceu com o carcereiro, que tratou humanamente Paulo e Silas ali, e se arrependeu dos seus pecados. Paulo disse, não é só você que vai ser salvo, você, tu e a tua casa. Porque Deus vai dar o que nós precisamos, irmãos. Talvez não é dinheiro que nós estejamos precisando agora, mas, como Het Muse, né? O que ela precisava? O que ela queria? A salvação dos filhos. Depende o que é mais importante, diz o irmão Branham, ela podia pedir $1 milhão que aparecia ali. Mas o que ela queria? A salvação dos filhos. Irmãos, esses dias eu estava ouvindo o caso, morreu alguém, e era uma mãe cristã, não me lembro onde foi essa história. E depois, ela orava para o filho se converter. Em vida ela não viu. Mas após sua morte, aquele filho veio. Porque as orações, irmão, elas vão acumulando ali. Deus vai olhando, Deus vai vendo. Não pense que Deus não está vendo. Aleluia. Eu vou caminhar para encerrar. Glória a Deus.
Deixa eu encerrar aqui com a escritura aqui, vamos para os nossos lares. Mas é bom também a gente saber essas coisas, né, irmãos? Eu li 3 páginas aqui do meu estudo aqui. Mas o tempo, né? Glória a Deus. Aleluia. Fazendo prova de Deus. Agora, vamos tratar mais estreitamente com o texto em si. Há 3 coisas que eu desejo que você observe com cuidado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:10. Meus amigos, esta é uma expressão assustadora e notável. Deus diz: prove-me. Estas palavras significam o seguinte: coloque o Todo-Poderoso em julgamento. Isso seria pecado, seria absolutamente mal qualquer criatura fazer isto, a menos que ela tenha sido definitivamente ordenada a fazer isso. Fazei prova de mim, com o dízimo. Em outras palavras, o nosso texto nos diz colocar Deus à prova para testá-lo e ver o que Deus vai fazer. Estamos convidados a dar-lhe 1/10 de nossa renda, e em seguida ver se Ele permitirá que sejamos perdedores. O que Paulo diz? Paulo nos chama de mais que vencedores. Aleluia. Fazei prova de mim. Digo-vos, meus amigos, a minha alma está maravilhada pela condescendência incrível do Altíssimo ao colocar-se em tal posição. Ou seja, Deus não está em par de igualdade conosco. Olha quem é Deus, olha quem somos. Deus nem sequer pode ser visto. Ele foi revelado em seu Filho, mas Ele não pode ser visto a não ser em Jesus. Ele habita na luz inacessível, disse Paulo. Mas Ele foi e colocou-se frente a frente conosco. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Isso não é tremendo, irmãos? Que Deus Criador tão tremendo, tão grandioso, tão justo e tão humilde. Aleluia. Deus permite ser colocado em julgamento por nós. E o dízimo é um processo de prova. Ele é um meio pelo qual podemos demonstrar no reino material a existência de Deus e o fato de que este é soberano sobre todos os assuntos temporais. Se você tiver qualquer sombra de dúvida em sua mente e coração para saber se Deus existe ou não, ou quanto ao fato dele controlar todas as coisas temporais, você pode ter essas dúvidas removidas por uma demonstração absoluta da realidade da existência de Deus e do seu controle sobre os assuntos temporais. Como? Por de forma regular, fiel e sistemática, dar-lhe 1/10 de sua renda bruta e depois ver se ele não vai deixar, se ele vai deixar você ter prejuízo ou não. Irmãos, quantas pessoas que a gente já ouviu falar que nem eram cristãs e praticavam e pagavam o dízimo e Deus honrava a fé delas. É uma lei universal. Deus criou essa lei. É a lei da semeadura. Tantas coisas, né, poderiam estar entrando, mas eu estou resumindo bastante aqui. Então, eu achei isso muito interessante. Qualquer um
que ousar fazer isto, ele será abençoado. Agora, sabe o que eu fico pensando? Às vezes o ímpio, ou o incrédulo, o iníquo, ele está ali praticando e está sendo abençoado. E eu que estou aqui adorando, dizendo-me como um cristão, estou perdendo esta oportunidade. Irmãos, vocês acham? A igreja é como a mulher de Jesus. Se nós maridos aqui nos esforçamos, né, para comprar os melhores vestidos, para cuidar, para dar a melhor casa, para cuidar de nossas esposas, vocês acham que Cristo não teria um cuidado muito maior com a sua igreja? Né? O jovenzinho recém casou aí, né? Fez a casa, caprichou, fez isso, aquilo, outro. Por quê? Agora imagina Deus. Imagina o marido Jesus. Aleluia. Estou encerrando aqui, irmãos. Aleluia. E depois ver se ele vai deixar você ter prejuízo ou não. Às vezes a pessoa, ela vai lá, o negócio da pirâmide, coloca 100 e ganha 200. Ele tem uma fé naquilo tremenda. Quando a gente sabe que até mesmo o mercado financeiro, com muito custo, paga 1% ao mês, 1,5%, e ela está ganhando 100% ao mês. Como isso é possível? Mas tem uma fé naquilo que é errado. O irmão Branham diz assim: não entre em negócios que prometem enriquecer do dia para a noite. O irmão Branham diz isso. Porque esse sistema Ponzi aí veio lá dos Estados Unidos. Inclusive o Ponzi morreu aqui no Brasil, né? Veio se esconder aqui. Então nós temos que ver os investimentos que nós estamos fazendo. Aí na hora de ofertar, aí eu venho e fico catando moedinha. Né? É tão feio isso. Ou fico procurando, às vezes eu tenho um bolo de notas, fico procurando a menor nota. É fácil nós vermos o nível de fé que nós temos, pelo apego às coisas materiais. Mas para investir lá na piramidezinha lá, aí o dinheiro tem uma fé tremenda, irmãos. Jesus falou que a semente, essa semente que nós colocamos aqui, como Isaac, ela vai produzir 100 por 1. É a nossa fé ao plantar. É saber, como eu li no início, nós somos filhos de Abraão. Isaac plantou uma semente, veio 100 sementes. Se eu sou filho de Abraão, vai sim, mas não numa pirâmide. Eu tenho que colocar no lugar certo. A semente tem que ser plantada no lugar correto. Se eu plantar nas pedras, o que acontece? Vem o sol, ela se queima, vai embora. E às vezes nós pegamos todas as sementes que temos e colocamos numa coisa que não faz nem sentido. Então, encerrando aqui, eu achei isso muito, muito lindo, né? Então, por de forma regular, sistemática, fiel, dá-lhe 1/10 de sua renda bruta e depois ver se ele vai deixar você ter prejuízo ou não. Provando assim se ele honra aqueles que o honram. Provando se ele vai deixar se ser devedor a qualquer homem. Ele diz: prova-me, coloca-me à prova. Vós, santos, temerosos, não importa se sua renda é de apenas $1. Ele aqui ainda colocou pouco, $1 por dia, né? O Brana colocou $1 por semana. E você tem que fazer de tudo e além para conseguir sobreviver. Tome 1/10, dedique-o ao Senhor e depois verá se ele permanecerá com o seu devedor. Fazei prova de mim. Dedique-se ao Senhor e depois verá se ele permanecerá como o seu devedor. Ou seja, Deus vai ficar devendo para nós. Ele diz: experimente para ver se sou digno de sua confiança. Coloque-me à prova e veja se vou decepcionar a sua fé. Como dissemos acima, Deus designou o dízimo como uma prova de fé,
para o desenvolvimento da fé. Se o jovem cristão só começasse a provar a Deus no reino material, provando da forma prescrita, que confirmação teria? Isso é um alerta, né? As moças que vão casar, se o rapaz não é dizimista, não é ofertante, o que pode acontecer? Você deveria se preocupar. Não adianta ser bonitinho, se não é ofertante, não é dizimista. É bonitinho quando tem comida na mesa. É bonitinho quando você tem roupa para aquecer. Porque fica feio logo, logo. Irmão, se faltar dinheiro, fica feio logo, logo. Não adianta. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Então ele está exortando o jovem aqui. Como isso iria capacitá-lo a confiar em Deus nas coisas temporais? Uma das coisas mais difíceis que o cristão costuma encontrar em fazer. Para concluir, eu quero dar-lhe algumas sugestões práticas. Elas são muito importantes e muito simples. Na questão do dízimo, amigos cristãos, sejam tão rigorosos, cuidadosos e sistemáticos como vocês são em matéria de negócio. De fato, seja mais ainda, pois não é o dinheiro do mundo, nem o seu próprio, mas é o dinheiro do Senhor que está envolvido. Não confie na memória. Há alguns cristãos que dizem, bem, eu nunca me preocupei em manter todos os registros, mas tenho certeza de que se eu tivesse feito assim, seria constatado que eu tinha dado pelo menos 1/10 para o Senhor. Alguns de vocês até poderiam se surpreender pela descoberta se vocês mantivessem um registro e dessem uma olhada lá de quanto menos do que o 10º vocês tinham dado. Interessante isso, né? São bons conselhos. Em primeiro lugar, gostaria de sugerir isto. Crie o hábito de tirar 1/10 de todo o dinheiro que vocês receberem, como salário ou presentes. Isso é outra coisa. Dificilmente nós vamos dar um dízimo de um presente. Alguém chega ali e te dá uma camiseta nova, você não vai, foi R$100 essa camiseta, eu vou tirar R$10. Dificilmente, né? Um vestido, ou o que é que seja, né? Então, agora, ele está nos aconselhando até mesmo disso. Irmãos, quando a gente vai chegando perto dessa luz, assim, sabe, essa luz do Espírito Santo, vai chegando perto de Cristo, a gente vai vendo assim que a gente não é tão branquinho como a gente pensava. Sabe? A gente não era tão certinho como a gente. E geralmente os cristãos sempre se acham em problemas. Por quê? Porque eles querem se parecer com Cristo. Então, a mínima coisa ele quer consertar. Aleluia. Então, gostaria de sugerir isto, que crie um hábito de tirar 1/10 de todo o dinheiro que vocês receberem, como salário ou presentes. Subtraia 1/10 e coloque numa carteira separada, ou numa caixa, ou saco, ou bolsa. Ou seja, esteja um cantinho do dízimo ali. Ali é o lugarzinho do dízimo. Aleluia. Isso é o que significa quando se diz, 1 Coríntios 16, ponha de parte. Paulo fala isso. Aquela caixa ou bolsa passa a pertencer ao Senhor e não a vocês. É sagrada a Ele. Formem o hábito de tirar 1/10 de tudo que vocês receberem. É o hábito, irmãos. É o hábito. Agora, é tão bom você pegar o hábito de tirar o dízimo, sabe por quê? Você também está com o hábito de ganhar também. Você está toda hora lucrando, você está toda hora tendo lucro, e você está toda hora tirando o dízimo. Pô, irmãos, que bênção é isso? Forme o hábito de tirar 1/10 de tudo que vocês receberem. Logo que receberem, colocando em um compartimento separado pertencente ao Senhor. Em segundo lugar, obtenham um pequeno livro ou caderno, e em uma das páginas anotem a data e todo o dinheiro ganho durante aquela semana. Isso não lhes tomará muito tempo. No final da semana,
façam a anotação em uma página de quanto ganharam, e na outra, anote o dízimo pertencente a Deus. E em seguida, em terceiro lugar, peçam em oração que Deus te guie aonde dar e usar na obra. Claro, nós sabemos que é aonde nós nos alimentamos, né? Na casa de Deus. Estas finanças não são suas, são dele. E lembre-se de que você ainda nem começou a dar até que você tenha pago o dízimo. Nós chegarmos ao ponto de virmos aqui ofertar na salva, sendo que nós nem começamos a dar. Nós não pagamos o dízimo. Que coisa. A generosidade, além do dízimo, vem em seguida. O dízimo é do Senhor, não é de vocês. Ele pertence ao Criador. Portanto, não o dê a qualquer um. Vocês não começarão a dar até que tenha dado os seus dízimos. Vamos colocar de pé?